Muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus. Antes do que tudo, vamos entrar em oração, pedindo a bênção e a inspiração de Deus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, te suplicamos, meu Deus, pelos méritos do Senhor Jesus e para a tua glória, a inspiração do Espírito Santo, a unção, para que o Senhor venha guiar todas as palavras, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conferir tudo que vai ser falado aqui pela palavra de Deus. Hoje, sábado 13 de dezembro de 2025, temos como título desta meditação os 6 principais fundamentos da fé cristã. Isso mesmo, os 6 fundamentos principais da fé cristã. Porque tudo na vida tem que ter uma base. Você vai à escola para estudar, vamos supor, um exemplo aqui, você quer ser médico, tem que estudar, terminar os estudos e se formar em medicina. Você tem que ter o estudo da palavra, o estudo para na faculdade se formar, para você poder exercer a função de médico. E para a salvação, o Evangelho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a salvação tem que ter esses 6 principais fundamentos. Se não tiver isto, dificilmente a pessoa vai saber como servir a Deus, como conseguir a salvação. Vamos adiantar para ganhar tempo. Vamos citar bem rápido, de uma maneira bem rápida, os 6 fundamentos. Primeiro, fé. Segundo, arrependimento. Terceiro, justificação. Quarto, regeneração. Quinto, santificação. E em sexto, a ressurreição. Esses são os fundamentos principais do Evangelho de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no tempo da graça em que estamos vivendo em Cristo. Vamos para o primeiro, fé. É necessário ter fé. É um fundamento. Como é que você vai crer em Deus? Ter relacionamento com Deus se você não crê nele? Tem que ter a fé. Então, olha só o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Nós precisamos crer, confiar na palavra de Deus, em tudo que ela diz e crer de fato e de verdade que Deus existe. Se a pessoa não crê que Deus existe, não crê na palavra de Deus, como é que vai ter relacionamento com Deus? Como é que vai conseguir a salvação? Não tem como. Então tem que ter fé. Primeiros fundamentos da fé cristã, fé. Segundo, arrependimento. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, vírgula, porque está próximo o reino dos céus. Então, o segundo fundamento principal da fé cristã, arrependimento. Se a pessoa não se arrepender dos caminhos errados, se a pessoa não reconhecer que é pecador, como é que pode ser salvo? Então, esse é o segundo fundamento principal da fé cristã. A pessoa tem que se arrepender, reconhecer que é pecador e que precisa do Salvador, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Terceiro principal fundamento da fé cristã, justificação. Vou ler primeiro aqui, depois a gente vamos ter esse comentário. Romanos capítulo 5, versículo 1, Novo Testamento, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa, o único meio que justifica o homem diante de Deus para que o homem possa ter a salvação
é por meio do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi Ele que derramou o sangue ali na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para destruir a maldição do pecado por meio do primeiro homem, Adão. Então, de forma alguma, homem algum será justificado, a não ser por meio da fé no Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz. Todos aqueles que creem, recebem e têm o Senhor Jesus como o Salvador, este é justificado da maldição do pecado e passa a ter fé e paz com Deus. Vamos para o quarto principal fundamento da fé cristã: regeneração. Vamos ler aqui. Livro de Tito, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não foi por obras de justiça praticadas por nós, vírgulas, mas segundo sua misericórdia, Ele quem Deus, nos gerou, salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você ouve como eu ouvi a palavra. A palavra, ela trata com o nosso ser humano, o nosso ser. Trata com o nosso coração, a nossa alma, trata com o estado pecaminoso e é ali, quando a pessoa se arrepende, lava por meio da fé, pelo sacrifício do Senhor Jesus, por meio do sangue de Jesus, lava. Somos regenerados quando escutamos a palavra, crendo nela e se rendendo para obedecer. Somos regenerados. É como diz lá em João capítulo 3, versículos 7 e 8, mais ou menos isso, que diz assim, que Jesus dizendo para Nicodemos: aquele que não nascer da água e da palavra, de forma alguma, e do Espírito, de forma alguma entrará no reino dos céus. Então, esse nascer de novo é nascer do Espírito, é ter regenerado o seu ser espiritual e ter um novo espírito, que é o Espírito Santo, nascer do Espírito de Deus. Aí sim a pessoa é regenerada e aí está no caminho da salvação. Vamos para o quinto principal fundamento da fé cristã, que é santificação. Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Agora, vírgula, porém, vírgula, libertados do pecado, vírgula, transformados em servos de Deus, vírgula, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é um processo. Você aceitou Jesus, foi lavado pela palavra, foi perdoado pelo sangue do Senhor Jesus e foi regenerado pelo Espírito, é um novo ser, vive em novidade de vida e agora prossegue em santificação. Porque a palavra de Deus também diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, de forma alguma, entrará lá no céu pessoas que não querem viver um compromisso de temor e santidade a Deus. Então, temos que viver esse quinto principal fundamento da fé cristã, que é a santificação. Santificação é você obedecer a Deus e viver uma vida de renúncia para viver de forma que agrada a Deus. E por último, ressurreição. Sexto principal fundamento da fé cristã. Ressurreição. Se a pessoa não crê que Jesus ressuscitou, então é vã a fé. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, olha só, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala sobre a ressurreição. Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, vírgula, dada a sua palavra de ordem, vírgula, ouvida a voz do arcanjo, vírgula, e ressoado a trombeta de Deus, vírgula, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que já estão mortos, já passaram para a eternidade, eles vão ouvir primeiro, eles vão
ressuscitar e ir para a eternidade. Depois, aqueles que ficarem vivos, tanto eu como você, estivermos vivos, estivermos andando em novidade de vida, andando no santo temor a Deus, ouviremos também e seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens, como assim está escrito, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, é isto. Tem que ter esses 6 fundamentos da fé cristã. Se não houver isto, então tem algo que está faltando nesse ensinamento de quem fala a salvação. Então, o Evangelho Salvador de Deus em Cristo, pelas Escrituras, tem que ter esses 6 fundamentos. Temos que levar a sério, examinar as Escrituras e ver que é desta forma que Deus quer que baseamos nossa fé para a salvação. Vamos falar com Deus, agradecendo a Deus por esta meditação. Ó Senhor nosso Deus e Pai, é uma vida regrada de renúncia a se moldar para a Tua vontade. E tem que ter esses 6 fundamentos da fé, meu Deus. Nos ajuda a nos ater e a nos policiar para viver uma vida diligente na obediência daquilo que o Senhor pede para viver para a fé da salvação. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, nos ajuda. Amém. Graças a Deus. Ótimo sábado, Deus abençoe e vamos atentar para que os ensinos de Deus diz por meio da palavra de Deus. Ótimo dia, Deus abençoe a todos, até a próxima.